que a gente faça uma tábua rasa sobre os nossos conceitos a respeito do que é que nós temos, do que é que nós sabemos sobre religião, sobre nossos conceitos, nossos preconceitos. Hoje a gente passou por uma experiência interessante, quando a gente pegou o ônibus lá na integração, né? E a gente sempre habituado, né, os 600, 605, 600, a 600, 601 eles passam lá. Mas aí apareceu o 604, né, e aí a gente perguntou, ei, passa lá na Mandacarense. Aí o pessoal, eu disse, passa sim, vai lá pela Tancredo Neves, né? Desde que a gente rodou por locais que até então nunca havia visto, né? A gente foi por uns bairros aí bem esquisitos. E é interessante essa situação, porque o que à primeira vista parece ser algo negativo, ele também tem a sua faceta positiva, né? E nessa viagem a gente teve a oportunidade, né, de visualizar, de ver um bairro carente. Eu não sei agora ao certo qual é, depois eu vou saber, alguém vai me falar. Eu acho que era o Roger, né? E aí a gente vê a realidade daquelas pessoas. Então, à primeira vista, a gente pensava, nós vamos chegar atrasados. Essa nova atitude que nós tomamos, essa nova decisão, ela vai ter uma consequência negativa. Mas ela teve também a sua parcela de consequência positiva. Para que a gente possa refletir mais, visualizar a realidade que está ao nosso redor e que muitas vezes a gente não observa. O nosso grupo de juventude lá da Federação Espírita, a gente tem um grupo de estudos em que nós estamos estudando essa obra aqui de Haroldo, Parábolas de Jesus, e ela é bastante interessante porque a partir dela nós observamos uma série de elementos a partir dos quais nós podemos fazer uma interpretação, uma análise segura do Novo Testamento. E nas leituras, nesse último capítulo, a gente se depara com um trecho do livro Paulo e Estevão. E nesse trecho falava, no capítulo 3, uma parte em que Estevão chega à casa de Pedro e que ele tem pela primeira vez contato com os ensinamentos de Jesus. E Emmanuel descreve que Estevão se emocionou de tal maneira que ele percebeu que encontrou ali a razão da sua vida. Então peguei e chegou à seguinte reflexão: por que eu não me emociono da mesma maneira que Estevão se emocionou ao contato da mensagem do Cristo? Por que quando eu leio uma passagem da Bíblia, eu não me emociono da mesma maneira que Estevão? Então, o que acontece é que nos faltam algumas sensibilidades para compreender o Novo Testamento. Dentre elas, tem um aspecto do contexto cultural onde ele está inserido. Então veja só, nós vivemos aqui no ano de 2012, mas estamos falando de uma cultura de há mais de 2000 anos atrás, com costumes completamente diferentes, de uma época completamente diferente. E a gente quer entender essa cultura com os nossos olhos. Aí fica complicado. É necessário que a gente entenda o contexto daquela cultura. E para exemplificar essa importância de que venhamos a compreender esse contexto, nesse mesmo grupo de estudos nós nos deparamos com um trecho do Evangelho de Mateus, no capítulo 7. E o capítulo 7, assim, para contextualizar, é uma passagem em que acontece o seguinte:
Jesus estava lá a se alimentar com seus discípulos, e aí passaram os fariseus por ali e viram que os discípulos não haviam lavado as suas mãos, né? E na lei farisaica, antes de se alimentar, você tem, aliás, não só nela, mas também os muçulmanos também nessa prática, você tem que lavar as mãos até os cotovelos. E aí os fariseus vieram: olha, seus discípulos não estão agindo de acordo com a lei. Então essa passagem do Evangelho é dedicada a mostrar esse episódio em que Jesus vai criticar as tradições farisaicas. E depois de ele argumentar um pouco, ele dá tipo um tapa na cara dos fariseus e fala o seguinte: abandonais o mandamento de Deus, apegando-vos à tradição dos homens. E dizia-lhes: sabeis muito bem desprezar o mandamento de Deus para observar a vossa tradição. Com efeito, Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e aquele que maldisser pai ou mãe certamente deve morrer. Até aqui tudo bem, dá para entender tudo. Mas um negócio que martelou na cabeça da gente foi essa parte. Vós, porém, dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, os bens com quem eu poderia te ajudar são corban, isto é, oferenda sagrada, vós não o deixareis fazer mais nada por seu pai ou por sua mãe. Assim, invalidais a palavra de Deus pela tradição que transmitiste, e fazei muitas outras desse gênero. Quem aqui se emocionou com esse negócio? Levanta a mão. Quem aqui conseguiu entender na íntegra? Quem sabe aqui o que é corban? Além de vocês que estão aqui. Muito bem. Então, esse texto, a princípio, parece não fazer muito sentido. É necessário que a gente recorra às tradições daquele tempo e compreender uma coisa que muita gente não sabe: Jesus, ele era judeu. Jesus era judeu. Então, para a gente entender os ensinamentos de Jesus, também é necessário entender a cultura judaica daquele período. E o livro que veio a nos socorrer nessa passagem foi esse aqui, chamado Comentário Bíblico Atos, Novo Testamento. Que quem quiser estudar Novo Testamento, a gente recomenda, porque esse livro ele vai pegar cada versículo da Bíblia e vai explicar de acordo com o contexto cultural daquela época. Então, quando aparece de repente uma palavra assim que a gente não entende, ele vai lá e vai explicar: corban é isso aqui, tá? Então, na hora, eu não vou ler na íntegra o que está aqui nessa passagem, nesse versículo. Mas o que dizia, o que ele explica é mais ou menos assim. Primeiro a gente tem que entender uma coisa: quando Jesus falava com os fariseus, ele agia como um doutor da lei. Então ele pegava e ia argumentar contra os fariseus com seus próprios argumentos. Então Jesus ia sempre recorrer à lei de Moisés para poder comprovar os seus argumentos. Então ele fala inicialmente sobre honrar pai e mãe, e depois fala sobre esse tal de corban. E o que era corban? Corban aparece em vasos de sacrifício e significa consagrado a Deus. Em uso popular também podia significar proibido para tal e tal. Então o que acontecia é que havia uma lei mosaica que dizia o seguinte: quando seus pais eles chegarem em determinada idade, o filho é obrigado a prover com os recursos físicos necessários todas as necessidades do pai. Ou seja, meu pai adoeceu, a partir de agora eu sou responsável fisicamente pelo meu pai.
da mesma maneira que ele foi responsável por mim. O que acontece era que os fariseus tinham uma prática desse tempo de consagrar as coisas ao templo. Então, por exemplo, eu chego aqui, esse copo d'água agora é corbã. Pronto. Ninguém mais pode beber esse copo d'água, né, senhora? Ninguém mais pode tomar esse copo d'água, porque é corbã, vai para o templo, pronto. Ponto final. Então, o que aconteceu? Ele chegava, né? Meu pai está precisando de um carro. Então, vou lá no carro e digo, corbã, agora é do templo. E aí o que acontece? O fariseu, ele vive no templo. Então, se um objeto vai para o templo, o fariseu vai passar a usar aquele objeto. Então, eles consagravam os objetos que deveriam ser usados em benefício dos pais para que eles ficassem retidos no templo. E aí o fariseu ia usar aquele objeto da mesma maneira. Simples assim. E agora a gente consegue entender. A gente percebe que Jesus não falava nada aleatoriamente. Ele não falava nada por acaso, nada complicado. Agora a gente percebe que quando ele fala aqui, se alguém disser a seu pai e a sua mãe, os bens com que eu poderia te ajudar são corbã, isto é, oferenda sagrada, vós não deixareis fazer mais nada por seu pai ou por sua mãe. Assim, invalidais a palavra de Deus pela tradição que transmitistes. Ou seja, era como se os fariseus estivessem se contradizendo. Porque a principal lei, uma das principais, era honrar o pai e a mãe. E não era isso que eles estavam fazendo. Os fariseus estavam criando leis em cima de leis, em benefício próprio, e esquecendo a principal lei, que é a lei de amor. Jesus vem criticar isso. E aí a gente percebe a grandeza dessa mensagem. E a gente começa a entender por que Estevão se emocionava com aqueles ensinamentos. Porque era uma coisa simples. Era uma coisa que estava vinculada àquele momento, àquele contexto, aos problemas daquele povo. E outro aspecto bastante interessante que nós temos que levar em conta quando falamos de evangelho, de cristianismo primitivo, é saber que naquele período nós temos muito mais que 90% da população analfabeta. Então, como é que todas as lições daquele período, toda a sabedoria daquele povo poderia ser transmitida apenas a partir das letras, da palavra escrita? Então, o pessoal daquela época, ele transmitia os seus ensinamentos, na maioria, através da oralidade. Então é como, por exemplo, as cantigas que nós temos populares, né? Por exemplo, boi, 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 boi da cara preta, né? Assim, mesmo que eles, naquele período, todo o ensinamento judaico, ele era transmitido através da palavra, da oralidade, e muitas vezes das canções. Os salmos em si, eles são canções que estavam lá na boca do povo. Então, desde criança, aquele povo já tinha contato com os ensinamentos sublimes. E aí isso vai levar a gente para uma outra reflexão. Veja só. Primeiro de tudo, a gente tem a dificuldade para compreender uma cultura bastante diferente, de outro lugar e de há muitos anos atrás. Em segundo lugar, a gente tem esse meio de comunicação que ele também já está, ele não transmitia perfeitamente aquilo que eles queriam dizer. E em terceiro lugar, nós ainda temos as distorções que a mensagem do Cristo
enquanto texto, enquanto escrita, ela sofreu ao longo do tempo. E aí a gente começa a perceber que quando a gente pega uma Bíblia e que a gente olha assim, que não entende, a gente começa a perceber que o problema pode não estar ali no texto, mas pode estar na gente, que não está entendendo, que não possui os recursos necessários para poder entender. E Paulo, na carta aos Romanos, ele vai deixar claro como se deu o início desse processo de distorção. Para quem não sabe, Paulo é um apóstolo que sequer ele veio a conhecer Jesus enquanto encarnado, né? Ele era um judeu que perseguia os cristãos e que, certa vez, quando andava no deserto, teve uma aparição de Jesus para ele, ele ficou cego. E depois disso, de um processo bastante doloroso, ele teve a sua conversão, ele percebeu que a mensagem do Cristo era, na realidade, uma continuidade daqueles ensinamentos que vinham desde a base, lá com Moisés. E aí Paulo, ele foi aquele responsável por disseminar essa mensagem para além de Israel. Foi ele que trouxe a mensagem de Jesus para o Ocidente. E aí nessa carta, Paulo, ele escreve uma carta aos Romanos. Então, depois que ele fez toda a peregrinação dele, quando ele tinha muitos contatos, e tipo, todo mundo queria estar perto de Paulo, mas ele não tinha como estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então ele escreveu essas cartas. E o que acontece é que essa carta foi escrita num contexto em que começou a se perceber que os gentios, ou seja, aquele povo que não era hebreu, eles estavam começando a se ensoberbecer, porque eles haviam se tornado cristãos e começaram a tirar chacota com os judeus. Então, os gentios, eles se achavam os maiorais, porque entendiam a palavra do Cristo, e aí achavam que os judeus era gentinha que estava assim, escanteada. E nessa mensagem, Paulo vai vir para defender o seu povo de origem, para mostrar que é por conta daquele povo que a mensagem do Cristo ele começou a se difundir. Então nós vemos, começou por aí pela arrogância dos romanos, dos gentios. Depois esse povo, os cristãos, eles começam a se violentar. O cristianismo ele entra no povão. Então o governo romano ele começa a perceber que não faz mais sentido perseguir os cristãos. Então ele incorpora o cristianismo. O cristianismo começa a se vincular com política, com poder, e ele começa a se distorcer. Então, ao longo do tempo, da mesma maneira que os fariseus pegavam seus objetos e falavam Corban, aconteceu com o cristianismo. Através de um falso pretexto, pegavam a mensagem do Cristo, falavam Corban, isso aqui é sagrado, ninguém mexe. Eles mexiam da maneira que eles queriam para poder beneficiá-los ou nos beneficiar, quem sabe. Nós não participamos desse processo de distorção da mensagem do Cristo em outras épocas. E aí aconteceu o que aconteceu. E é por isso que hoje a gente tem tanta dificuldade para compreender a mensagem do Cristo. Mas e aí? Por conta disso, será que Jesus ele era burro? Ele era ignorante? Por que é que ele deixou que esse processo acontecesse? Se Jesus
segundo contam as tradições espirituais, foi aquele espírito elevado que moldou o próprio orbe terrestre, que nos regeu durante toda a formação. Por que ele deixou que isso acontecesse? E aí vem o cristianismo, aliás, o espiritismo. O espiritismo, ele vem com essa chave, como um consolador já prometido nos tempos de Jesus, conforme nós podemos encontrar em João, aliás, entendeu? Peraí. No capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos em João, no capítulo 14, a mensagem do Cristo dizendo que haveria de vir um Consolador prometido. E aí nós vemos o Espiritismo com os seus fundamentos, com a reencarnação, com a lei de causa e efeito, que vieram a nos esclarecer melhor algumas passagens. Foi através do Espiritismo que surgiram obras como Paulo e Estevão, há 2000 anos, 50 anos depois, através da psicografia, que foi possível vislumbrar como era o cristianismo naquela época. Algumas passagens em que Jesus passa, em que ele fala, por exemplo, a Nicodemos sobre o necessário renascer de novo, e que ele pergunta, mas como é possível um homem renascer novamente? E aí o Espiritismo vem esclarecer algumas coisas até então incompreendidas. E o próprio Kardec, que nos traz no Evangelho, segundo o Espiritismo, logo no primeiro capítulo, que ele fala sobre não vir destruir a lei, mas continuá-la, mostrando o caráter da doutrina espírita como terceira revelação, como essa chave para que a gente pudesse compreender a mensagem que desde a base já se encontrava lá no judaísmo. E que por se afastar dessa base, conforme a gente pode observar com Paulo, é que ele foi se distorcendo. Então, eu falei sobre essa carta aos Romanos, mas eu não li o que está escrito nela, né? Vocês ficaram curiosos? Não. Pois bem, lá no capítulo 7, no versículo 11 da Epístola de Paulo aos Romanos, ele fala o seguinte: então eu pergunto, teriam eles tropeçado para cair? Ou seja, será que Israel tropeçou para cair? De modo algum. Mas a sua queda resultou a salvação dos gentios, para lhes excitar o ciúme. E se a sua queda reverte em riqueza para o mundo, e o seu esvaziamento em riqueza para os gentios, quanto maior fruto não dará a sua plenitude? E a vós, gentios, eu digo, enquanto apóstolo dos gentios, eu honro o meu ministério, na esperança de provocar o ciúme dos da minha raça e de salvar alguns deles. Pois se a sua rejeição resultou na reconciliação do mundo, o que será seu acolhimento, senão a vida que vem dos mortos? Aparentemente, ela não faz muito sentido, essa passagem, mas com o auxílio de Emmanuel, com o livro A Caminho da Luz, Emmanuel vem nos dizer que havia uma série de povos, cada qual com a sua missão aqui na Terra. Então nós temos, por exemplo, os romanos, que vêm trazer a sua mensagem de igualdade, que vêm trazer a sua justiça, e que até hoje, como o nosso caro Ismael
não Ismael, governador do Brasil, mas que está aqui, ele diz que até hoje ainda se estuda direito romano nas universidades. Ou então podemos ver a Grécia com a sua beleza, com a sua filosofia, e que até hoje nos cursos de arquitetura nós vemos a arquitetura grega, nós vemos essa mensagem que se espalhou. E ao povo hebreu ficou incumbida a responsabilidade de trazer a revelação divina, a lei de amor, o monoteísmo. E aí Paulo vai dizer o seguinte, recorrendo às escrituras antigas em Isaías: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo, mas quem nela crê não será confundido. Quando ele fala sobre tropeço, aqui nesse texto, quando ele fala assim, então eu pergunto, teriam eles tropeçado para cair? Ele faz uma avaliação muito interessante das antigas escrituras, porque aqui a rocha a qual Isaías se refere, que seria o motivo de queda para Israel, seria ao mesmo tempo o motivo de salvação para eles. E aí o que aconteceu? Essa rocha era o ensino do Cristo. Era o ensino do Cristo que vinha contra as leis farisaicas, que vinha novamente ressaltar a sua origem nas leis mosaicas, na lei de Moisés, e que seria ao mesmo tempo a sua queda, porque eles não mais iriam se basear naquelas leis de arrogância, de orgulho, na qual eles se baseavam, chegando ao ponto de consagrar os seus objetos para que eles não fossem utilizados pelos pais. Essa era a queda de Israel, mas que seria ao mesmo tempo a sua salvação. E é por isso que Paulo fala: pois se a sua rejeição resultou na reconciliação do mundo, o que será seu acolhimento senão a vida que vem dos mortos? Ou seja, o que foi que aconteceu? Eu costumo, aliás, eu ouvi isso uma vez, mas eu costumo falar que esse processo pelo qual passou o cristianismo, a gente pode comparar ele a uma gota d'água. Então nessa gota está a revelação pura e cristalina, mas ela está ali concentrada. E quando ela cai na terra, ela forma lama. Mas é a partir dessa lama que é possível que a mensagem se espalhe. É a partir da lama, foi a partir da lama, que a mensagem de Jesus pôde se espalhar. Porque se os judeus, eles não aceitaram a mensagem de Jesus, eles não colaboraram com ela, foi necessário que ela fosse para os ignorantes, para aqueles que não compreendiam a mensagem de Deus. E para que isso chegasse a esses povos, foi necessário que a mensagem se adequasse